em Juízes capítulo 16, a partir do verso 23. Esse período nós temos falado a respeito dos juízes que Deus levantou sobre o povo de Israel. Tempo dos juízes. E no verso 23 em diante está escrito assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me forças, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais dos que o matou na sua morte do que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Vamos orar. Nosso Deus, que a Tua palavra nos ensine, nos exorte, nos console, nos conduza, Pai eterno, ao pleno conhecimento de quem o Senhor é, e que todo o culto seja dado somente ao Senhor. E em nome de Jesus te louvamos. Amém. Amém. Tempo dos juízes. O título desse livro, meus amados irmãos, ele se refere aos 12 homens de Deus, 12, que Deus levantou antes do tempo de Samuel, e para libertar o povo de Israel da escravidão, da opressão. O povo de Israel estava opresso nesse período aqui. Sansão foi o último juiz, e ele era contemporâneo de Samuel. Ele foi o último juiz nesse tempo aqui, todinho. Os israelitas eram oprimidos por inimigos internos, onde eles moravam, onde eles viviam, que eram os cananeus. Eram também oprimidos pelos externos, que eram os arameus, moabitas, midianitas, amonitas, amalequitas. Israel fazia sempre o que era mal perante o Senhor, e por essa razão Deus permitia que ele fosse oprimido, para aprenderem. Tem hora que a gente só napeia mesmo para poder aprender, e Israel era assim. Israel, quando estava na bonança, começava a adorar outros deuses do povo da terra. Esqueciam do Deus de Israel, esqueciam do Deus da promessa, esqueciam que estava na terra na promessa, esqueciam que tinham cruzado o Mar Vermelho, esqueciam que tinham cruzado o Jordão a pé enxuto, esqueciam que tinham comido no deserto uma comida que só eles comeram, maná, ninguém mais comeu. Esqueciam tudo, e uma adoração de deuses estranhos. Era terrível isso. Mas se a gente olhar para o povo de Deus hoje, a gente vai ver que alguns continuam nessas práticas também. Algum tempo atrás, um irmão esteve comigo e disse: pastor, ore por mim, eu estou numa situação difícil financeiramente, tenho consultado o horóscopo todo dia, mas o horóscopo só dá desgraça para mim. Vai continuar, meu irmão.
vai continuar. O que uma estrela pode dizer para a gente? O que uma nuvem pode dizer para a gente? O que uma bacia com água, no tempo das festas juninas, em que se coloca lá um tição aceso dentro dela, pode dizer que você vai casar ou não vai casar? Meu Deus, tem tanta coisa acontecendo. E pessoas que frequentam igrejas, que ouvem a palavra de Deus. Israel não era diferente. Via as festas de adoração aos deuses estranhos e iam para lá assistir. Passavam horas e aí entravam também na mesma festa, entravam também na mesma coisa. Israel fazia o que era mal continuamente diante do Senhor. E assim o Senhor os entregava aos opressores. No período de Sansão, o povo de Israel estava debaixo da opressão dos filisteus. E quem eram os filisteus? Eles tinham vindo de onde, esse povo? Eu fui dar uma pesquisada melhor e fui ver que era um povo originário de uma terra chamada Caftor, atual ilha de Creta, na Grécia. Migraram e se apoderaram da atual faixa de Gaza, que é hoje faixa de Gaza, e do sul de Israel, onde tinha um porto, onde vinham todas as embarcações e por ali passava a riqueza do povo também. Eram assim. Então eram chamados de filisteus. E como Deus tem seu tempo para todas as coisas, irmãos, isso é um momento que a gente tem que aprender e ter sabedoria, saber que Deus está no controle de nossas vidas. Nenhum de nós estamos sozinhos nesse mundo, especialmente aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nenhum de nós. O Senhor tem seus olhos sobre nós e gerencia nossas vidas em tudo. Quer a gente saiba, quer não saiba, Ele gerencia tudo, sabe o que vai acontecer com a gente. Ontem aqui no momento em que estava tendo uma palestra para os idosos, eu lembrei de uma frase que eu vi na internet. E um senhor foi perguntado a ele sobre a vida dele. Ele disse assim: ontem, na minha vida, hoje é história. Amanhã, na minha vida, um mistério. Hoje, a realidade. Eu tenho que viver o dia de hoje, glorificar a Deus no dia de hoje. É a realidade, é a verdade. Ontem, história. Amanhã, um mistério. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. O salmista do Senhor, escrevendo o Salmo 139, diz que as nossas palavras, que ainda vamos exprimir, o Senhor já as conhece todas. E nós não sabemos ainda. Eu não sei as palavras que eu vou citar daqui para frente, no entanto, Ele já conhece. É um mistério o dia de amanhã. O dia de hoje nós temos que glorificar a Deus, viver intensamente o Evangelho do Senhor Jesus. Viver intensamente a palavra do Senhor. Levar as pessoas a Cristo, levá-las sim. Comunicar Jesus Cristo, comunicar sim. Porque é hoje, o dia é hoje, para que nós façamos tudo isso. Israel estava vivendo dessa forma, na opressão do povo filisteu. E como Deus tem seu tempo, Ele designou agora, disse assim: chegou a hora de mandar o meu libertador. O Senhor fez isso. E aí, um homem que morava em Zorá, tinha sua esposa estéril, e o nome desse homem era Manoá. Um dia, essa esposa dele está trabalhando e um anjo vem e aparece para ela e diz, chama ela pelo nome e diz: você vai ter um filho, você é estéril, mas você vai ter um filho. E esse filho Deus vai usar para libertar o seu povo da mão dos filisteus. Ela ouve aquela mensagem daquele homem de Deus e fica assustada e vai procurar seu marido, Manoá. E na procura do marido diz: Manoá, um homem de Deus me visitou e disse que nós vamos ter um filho. Manoá se junta a ela e faz uma oração: Senhor, manda esse homem de volta, para que ele me fale a respeito disso e o que eu devo fazer. E Deus, pela sua misericórdia, como responde a oração, ouve e responde, o Senhor manda que aquele anjo do Senhor volte até ele. E ele chega lá e conta de novo tudo o que havia contado para a mulher de Manoá. Você vai ter um filho. E ele disse: como é o seu nome então, para que eu possa amanhã me lembrar e dar-lhe presentes também. Aquele anjo não falou absolutamente nada para Manoá. Mas
nessa visitação que o anjo fez a Manoá, como ele queria saber o nome do anjo, para encontrá-lo outra vez, talvez daqui a 9 meses depois, numa visita, o anjo disse apenas para ele: por que você quer saber meu nome se é maravilhoso? Se o meu nome é maravilhoso. Aí eu fui buscar um pouco mais. Jacó, no dia que lutou contra Deus, contra o anjo do Senhor, ele perguntou o nome do anjo que lutou contra ele. Passou a noite toda lutando no Vale de Jaboque. A noite toda. Mais tarde, esse mesmo nome aparece com relação a Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 9, verso 6, que está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e príncipe da paz. E traduzido aqui em Juízes para maravilhosamente. Porque pergunta meu nome, isso é maravilhoso. Quem foi que visitou Manoá? Quem foi que visitou a esposa de Manoá? Gente querida, esse Deus eterno, o nosso Criador, o Senhor dos céus e da terra, continua nos visitando com Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, quer estejamos nos montes, quer estejamos nos vales, em todo o tempo o Senhor é conosco. Em todo o tempo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós, os cristãos que aguardamos a vida de Jesus, nós, os crentes que aguardamos a vida de Jesus, Ele está conosco 24 horas sem parar. Irmãos queridos, isso é uma bênção maravilhosa, coisa que antes o Senhor visitava e colocava o seu Espírito só em alguns homens que Ele queria. Hoje não. Hoje não, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E a concepção desse homem, Sansão, foi miraculosa. Miraculosa. Não teve outra coisa senão isso. Vocês estão lembrados a mulher, segundo o texto sagrado, era estéril. Assim como fora Sarai. Sarai, esposa de Abraão, ela era estéril. Mas um dia o Senhor, visitando Abraão, disse: Abraão, daqui a 1 ano, você vai ter um filho. Sarai estava lá na tenda, do lado de fora, ouvindo a conversa dos homens lá. Isso não é coisa de mulher não, tá? Ouvir a conversa dos outros, não, é não. Mas ela estava ouvindo a conversa. E riu. Ela riu, quando o anjo do Senhor falou que daqui a 1 ano ele teria um filho, carregaria um filho nos braços. Ela riu. E ele perguntou: por que Sara riu? Por que Sarai riu? Ela disse: eu não ri. Riu. E o nome desse menino vai ser Isaac, porque você riu. E mais tarde, Isaac também casa com uma mulher estéril, e ora a Deus, e o Senhor manda filhos para ele também. Uma situação aqui acontecendo atrás da outra, a coisa mais linda do mundo que a gente pode olhar aqui nas Escrituras Sagradas. E os textos que eu estou falando sobre Abraão está em Gênesis 11:30, sobre Isaac está em Gênesis 25:21, como também uma outra mulher, esposa de Elcana. Elcana tinha 2 esposas, Penina e Elcana, e Ana. Ana sofria terrivelmente porque tinha vergonha. Diante das outras mulheres ela não era mãe. Mas ela vai lá no templo, quando o tabernáculo estava em Siló, Eli era o sumo sacerdote, estava lá, e ela se ajoelha lá dentro, chora diante de Deus, e o Senhor promete um filho para ela. E aquele filho é Samuel, e ela dedica aquele filho todos os dias da sua vida, para que ele viva na casa do Senhor. Quando a visitação desse anjo com a mulher de Manoá, aí ele dá algumas instruções para ela. Sansão será consagrado a partir do seu ventre. Sansão será consagrado ao Senhor a partir do seu ventre. A esposa de Manoá deveria ter alguns cuidados, que agora o anjo do Senhor fala com ela também a respeito disso. E aqui eu quero chamar a atenção de alguns de nós essa noite. Ela deveria ter cuidado com a comida que comia, com a bebida que bebia,
pois a sua dieta influenciaria o filho nazireu. A palavra nazireu aqui aparece na hora dessa promessa. Mesmo antes do nascimento, qualquer comida que ela comesse, qualquer bebida que ela bebesse, influenciaria em toda a vida desse menino posteriormente. Irmãos, infelizmente, nem todas as gestantes são cuidadosas com relação a isso. O bebezinho lá no ventre, ainda que ele esteja ainda nos primeiros meses, ele vai ser influenciado pela comida que a mãe come, e pelo que a bebida que a mãe bebe, e pelo que ela usa. Se ela usa alguma droga, ele vai ser influenciado por essa droga. Senão, Deus não teria escrito aqui, deixado escrito, essa instrução tão valiosa para os nossos dias hoje. Para os dias daquele dia também dela. E isso fica evidente pelas notícias que recebemos da mídia e que mostram a triste consequência de bebês que sofrem quando as mães usam tabaco, quando as mães usam álcool, especialmente durante a gestação, usam qualquer droga, entorpecentes. Isso aí tem dados científicos. Eu fui atrás de alguns, e não dá tempo de colocar tudo aqui agora, porque é impossível. Mas a gente vê isso. O voto nazireu que Sansão obteve não foi um voto involuntário. Ele foi um voto dado por Deus. Hoje disse: esse menino será consagrado a mim. O nazireu é a consagração. Esse menino será consagrado a mim. E o voto do nazireu podia ser por algum tempo ou para toda a vida. E homem ou mulher que se dedicasse a ser um nazireu tinha que guardar algumas regras. E esse voto tinha que ser cumprido. Não podia ser quebrado jamais. Daqui a pouco eu vou chegar em outros pontos aqui, meus amados. O menino não poderia evitar, não poderia comer qualquer coisa que fosse da videira. Ele não podia beber vinho, ele não podia comer uvas normais, frescas, ou uvas passas. O voto do nazireu levava a isso, não podia comer nada disso. Porque tem alguns de nós, sensíveis ao vinho, sensíveis ao fruto da videira, a uva, que comendo um cacho de uva, daqui a pouco, quando ela começa a fermentar no estômago, dá uma zozeira danada, e o cara dá uma vontade de dormir, acha uma rede ou um lugar para encostar. Legal, tem algumas pessoas que também não sentem nada. Uvas passam do mesmo jeito. Vinho, alguém insensível como eu, se tomar um dedinho é suficiente para cair. Então, por isso eu também não tomo. E nem quero. Mas, irmãos, falei disso agora, né? Mas tem alguns irmãos que dizem assim: pastor, eu vou tomar aí um copo de vinho, vou tomar aí um... Não tem nada na Bíblia que proíba? Tem mesmo não, meu irmão. Mas você não tem a desculpa para poder se embriagar, porque não está escrito lá. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Alguém está arrumando alguma desculpa para tomar uma boa taça de vinho? Arranje outra. Mas o Papai do Céu diz: não vos embriagueis com vinho. Mandava aqui que aquele que é consagrado ao Senhor não se embriagasse, não tomasse bebida forte. Aqui estava a instrução. Sansão era esse homem que foi separado por Deus. E esse homem também não podia casar nem se misturar com ninguém estrangeiro que não fosse apenas os filhos de Israel. Também tinha essa lei para eles. Nazireu, homem ou mulher que podia aceitar do Senhor essa condição de poder passar, abster-se completamente do fruto da videira, não passar a navalha no cabelo, não podia cortar o cabelo. E Sansão, desde o seu nascimento, conservou o cabelo grande até a sua idade adulta. E também não podia se aproximar de cadáver nenhum. Podia morrer o pai, podia morrer a mãe, os irmãos, ele como nazireu não poderia se aproximar. Tinha que manter a distância. Essas eram as regras para um homem consagrado completamente ao Senhor, para que fosse usado pelo Senhor exclusivamente para fazer a vontade do Senhor, somente a vontade do Senhor. O nazireu. Está onde, pastor? Em Números, capítulo 6, de 1 a 21.
Sansão nasceu, cresceu com uma característica diferente dos demais meninos de sua época. Ele era nazireu e o cabelo dele estava crescendo, estava aumentando. Os pais tinham a instrução para orientá-los. Quando Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é a instrução que eu vou dar para eles? Não precisava, porque o Senhor já tinha dado, estava na lei. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 8, estava a determinação do que era cuidar do menino, ensinar o menino. Como é que esse menino deveria crescer? Como é que ele deveria ser orientado? Estava lá, o anjo não precisava mais falar, porque a instrução estava lá. O que é que nós fazemos com nossos filhos hoje, meus amados irmãos? Que instrução temos dados a eles? Lemos a Bíblia com eles? Oramos com eles? Ou deixamos ele na televisão até cansar e dormir pelo cansaço? Ou deixamos ele nos jogos de computadores até cansar, ser influenciado por aqueles que estão lá do outro lado, a milhas de distância? O que é que nós estamos fazendo com nossos filhos? Qual a instrução que temos dado a eles? Sansão cresceu, ficou adulto, e ele resolve dar uma volta na terra. E ele sai, vai a uma cidade chamada Tina, e chega lá, gostou de uma moça, e voltou para o pai e disse assim: papai, eu quero que o senhor vá na casa do pai dela e converse com os pais dela, porque eu quero essa moça para mim, eu quero casar com ela. Os pais disseram: meu filho, você quer uma estrangeira quando tem tantas filhas de Israel no nosso meio? Por que você quer? Eu gostei dela, eu quero ela, mimadão, bonitão, legal, se eu quero essa menina aí. Mas as Escrituras Sagradas dizem que isso era um plano de Deus também. E os pais vão lá e falam com os pais da menina e pega essa menina filisteia para ele. E o casamento naquela época, um ficava de um lado, outro ficava do outro. Se juntavam posteriormente. Mais tarde, Sansão volta para poder ter essa moça como esposa, e quando ele volta, traz um cabrito com ele, uma oferta para os pais, para comerem juntos, se alegrarem, e pelo fato dele ter se afastado tanto tempo, o pai pega a moça e dá para outro homem, e não permite que ele entre em casa, para tomar a esposa, tomar a mulher como esposa, não permite que ele entre em casa. E diz assim para Sansão: Sansão, tem outra menina nova aqui, bonita, linda, mais nova do que ela, pega aí para você. E daí por diante ele disse não, disse: agora o que eu fizer contra os filisteus, que não tenha desculpa. E a primeira coisa que ele faz é partir para a guerra. E ele pega algumas raposas, diz as Escrituras Sagradas que ele pega 300 raposas e amarra na cauda dessas 300 raposas uma tocha e solta no cereal. Onde tinha trigo, queimou trigo. Onde tinha olival, queimou as oliveiras. Onde tinha videira, queimou as videiras. E aí os filisteus ficaram odiando Sansão. E vão na casa do pai dela, e mata ela, e mata o pai. E por essa razão Sansão solta o fogo lá, e sai matando tudo quanto é filisteu. Matou muita gente também. Irmãos, o texto sagrado diz que Sansão ter ido lá, saído da sua casa e ter ido essa cidade, porque ele estava descobrindo um monte de coisa. Mais tarde também ele resolve ir a Gaza, que vocês conhecem a história até hoje, onde Israel está brigando até hoje com essa faixa de Gaza, até hoje briga. Ele resolve ir para lá, e quando chega lá, diz o texto sagrado que ele coabita com uma prostituta, vai atrás de uma prostituta. Um homem consagrado ao Senhor. Não podia, nem o filho de Israel podia casar com outra mulher que não fosse do seu próprio povo. Mas ele vai lá e agora se junta com uma prostituta. E havia prostitutas em abundância na terra de Israel, apesar da prática ser condenada pela lei. A lei está em Levítico capítulo 19, verso 29, Deuteronômio 22, 21.
Foi depois da sua chegada a Gaza que Sansão viu uma prostituta e decidiu visitá-la. Foi visitá-la. Mais uma vez, a concupiscência dos seus olhos, a concupiscência da sua carne se ajuntaram para exercer domínio sobre Sansão e fazer dele um escravo das paixões. Será que é diferente da gente? Quando o Senhor manda que a gente tire dos nossos olhos a concupiscência, é porque Ele não quer que pequemos contra Ele. Mas Sansão resolveu pecar. Ao longo da sua vida, assim como Israel, Sansão esteve em conflito com o voto do Nazireu. Por que eu falei além de Israel? Porque Israel tinha conflito continuamente com relação à visitação do Senhor, com relação a obedecer às coisas de Deus, com relação a cumprir a lei, com relação a viver uma vida digna e debaixo da bênção de Deus. Israel tinha essa dificuldade. E agora, Sansão, que aparece como juiz, como libertador desse povo, também está tendo dificuldade com o voto de Nazireu dele. E que não foi apenas um voto que ele propôs. Não, o Senhor disse: você é consagrado a mim desde o seu ventre. Os homens de Israel, especialmente o Nazireu, não podiam casar com mulheres estrangeiras. Está na lei. Deuteronômio capítulo 7, a partir do verso 3 até o verso 4. 1 Reis 11, de 1 a 6, está lá estabelecido a lei. Não podiam casar com mulheres estrangeiras. No entanto, Sansão resolve violar a lei. Sansão sai da lei, sai da obediência e parte para a desobediência. Primeiro ele vai a Gaza e viu uma prostituta e coabitou com ela. Está no capítulo 16, verso 1, que nós acabamos de ler de Juízes. Afeiçoou-se de uma mulher estrangeira. Pela primeira vez, aqui está escrito também no texto sagrado, que ele apaixonou-se por essa mulher. Terceiro, aproximou-se de um leão morto por ele mesmo. Quando ele foi visitar a esposa íntima, apareceu um leão novo na frente dele, rugiu na frente, e ele pegou aquele leão e rasgou com as mãos. O bicho tinha muita força. Depois de um tempo, ele volta. Quando ele está voltando, encontra esse leão morto ainda. Aproxima-se do leão, e lá dentro do leão, as abelhas tinham feito uma boa de uma colmeia. E ele pega daquela colmeia, tira mel e sai, está voltando para casa. E quando ele está voltando para casa, ele leva consigo mel, dá para o pai e para a mãe, e ele mesmo come. Quebrou mais um item. Aproximou-se de um cadáver, coisa que ele não poderia ter feito. Mais tarde, numa cidade próxima a Zorá, ele vai e casa-se com uma mulher chamada Dalila, uma mulher sem caráter, cuja fidelidade estava à venda. E no somatório da sua desobediência, perde sua força física, quando revela para a sua esposa a razão da sua força. O que acontece com ele? Ele é entregue nas mãos dos filisteus, na hora que raspa o último voto do nazireado dele. Raspam o cabelo dele, e ele fica um homem natural, como qualquer outro. E agora, Dalila vai e diz assim: venham, pegue o homem aí do nosso comércio, pega o homem aí que eu vendi para vocês. Pois ela ganhou uma soma de dinheiro absurda de cada príncipe dos filisteus por entregar Sansão e descobrir a razão do porquê da sua força. A razão da força de Sansão não estava diretamente ligada ao cabelo dele, mas ao voto de Nazireu que ele tinha feito. E nessa hora que ele confessou isso para ela e que ela entregou na mão dos filisteus, o Espírito de Deus saiu dele e ele tornou-se um homem natural. Irmãos queridos, quando o Espírito de Deus se ausenta de um homem, o homem está perdido. Ele está entregue a si mesmo. E quando esse homem está entregue a si mesmo, tudo que pode acontecer com ele é responsabilidade dele tão somente. Pastor, está no Novo Testamento? Está. Está escrito aonde? Romanos. Abra sua Bíblia aí, por favor. Romanos, capítulo 1.
verso 24 em diante. Por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, irreverentes, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a ascendência de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando Deus entrega o homem a si mesmo, ele está capaz de qualquer coisa. O Espírito de Deus saiu de Sansão. Ele ficou só. E quando os homens chegaram com ele, pegaram-no, ele não tinha mais força para absolutamente nada. Estava preso. E o que foi que eles fizeram? Os filisteus tomaram pela força. Agora 2 homens podiam controlar o braço de cada um, do braço de Sansão, e vazaram os seus olhos, feriram os seus olhos. Agora ele estava cego, completamente cego, sem força, sem nada. Os príncipes dos filisteus reuniram-se então para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus. Dagom era o Deus dos filisteus. Era uma prática comum nas nações pagãs, nos seus festivais religiosos e solenes, trazer os prisioneiros de guerra dos seus confinamentos ou escravidão e amontoar sobre eles todo tipo de indignidade. E os filisteus ofereciam agora tributos e gratidão ao seu Deus por terem triunfado sobre esse homem. Estava uma festa dentro do templo de Dagom. Estava uma festa. Comiam, bebiam, sacrificavam os animais, derramavam seus sangues em libação, e estava a maior festa porque o Deus que não era Deus estava sendo honrado naquela hora. Deus que não era Deus estava sendo honrado naquela hora. Dagom. Embora o último estágio da vida de Sansão tenha sido inglório, mas houve honra na sua morte. Nós vamos acompanhar isso aqui. Sem dúvida, ele se arrependeu grandemente do seu pecado e da desonra que havia feito a Deus, ao Deus de Israel. Agora há pouco eu falei que muitas vezes a gente se converte na peia. Acontece. Tem um ditadozinho que o pessoal diz: não vem pelo amor, vem pela dor. Esse ditado eu não concordo muito com ele não, mas entendo que Deus, a quem Ele escolheu, Ele chama. E chama, e tem hora que chama de forma que o homem tem que se curvar diante do Senhor. Outros já entendem logo e já se curvam perante o Senhor, mas outros, de fato, precisam levar uma correção. E alguns deles são assim. Não tenho a menor dúvida que, pelo que já tanto lemos nas Escrituras Sagradas e pelo tantos outros irmãos que pesquisaram, que estudaram sobre a vida de Sansão, entende que ele se arrependeu grandemente pelo que passou. No final, houve uma reconciliação com Deus. No seu final, seu cabelo começou a crescer e os filisteus não atentaram para isso. Ficou longo, ficou grosso. É provável que a festa de Dagom não tenha sido adiada por muito tempo, antes que o cabelo de Sansão tivesse crescido o suficiente. Mas eles fizeram a festa. O que estava acontecendo com Sansão então? É que pelo seu arrependimento, pela sua confissão,
Deus estava aceitando o voto de Nazireu dele outra vez. E o Senhor, mais uma vez, toma Sansão e entra no corpo de Sansão mais uma vez. Toma Sansão e entra no seu coração mais uma vez. Toma Sansão e diz: Sansão, você é meu e vai cumprir aquilo que eu chamei você. E Sansão vai cumprir. Diz a palavra de Deus que Deus aceitou aquele período em que o nazireado de Sansão foi interrompido. É estranho, meus amados irmãos, que os filisteus em cujas mãos Sansão estava não tivesse o cuidado do crescimento do cabelo deles. Não olhou para poder pelo menos desconfiar: olha, o cabelo desse cara está crescendo, rapa de novo, tira de novo, porque de repente está lá, a força de novo dele está lá de volta. Nem se ligaram. Por quê? O homem estava cego, irmãos. Não podia enfrentar, não podia amarrar tochas ao rabo de raposas, não podia pegar uma queixada de jumento e acabar com 1000 homens de uma vez, como Sansão fez. Estava agora ele sem condições de poder ver, de enxergar. Então, se ele tivesse cabelo grande ou cabelo curto, alguém chegava e cutucava ele de um lado, cutucava do outro, ele não podia agarrar ninguém. E assim, tiravam brincadeiras com ele, faziam com ele o que queriam. Mas Sansão estava lá, em pé naquele templo, e uma multidão de pessoas assistindo aquele homem que fora tão valente anteriormente e que lutara em favor de Israel. Agora estava ali. Mas a palavra de Deus fala aqui que Sansão ficou em pé no templo e pediu ao jovem, disse assim: me ponha perto das colunas desse templo. E ele foi colocado. Ele apalpou a coluna lá, sentiu o calibre de cada coluna daquela e ficou ali no meio. Irmãos, quando eu estava aqui escrevendo isso aqui, passei horas escrevendo. Eu estava vendo quão insolenemente os filisteus afrontaram o Deus de Israel. Quão insolenemente os filisteus afrontaram o Deus de Israel. Pelos sacrifícios que ofereceram a Dagom. Esse Dagom, ele chamava o seu Deus. Um Deus de criação humana, representado por uma imagem, apenas por uma imagem. Da cintura para cima, homem, da cintura para baixo, peixe. Isso era o Deus Dagom. Nos nossos dias o povo está insistindo em dizer que existe sereia. Dagoa se levantou. E não existe isso. Era uma imaginação dos homens, dos filisteus, que Dagom era esse rei dos mares. Era esse Deus dos mares. Vieram com as suas crenças de lá para cá e trouxeram e ficaram ali na costa do povo de Israel, a terra de Israel. Essa divindade, eles atribuíam o seu sucesso, a elas atribuíam o seu sucesso. E diziam: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Essa era a palavra que eles davam. E cantavam, e pulavam, glorificavam Dagom. As mulheres vinham para dentro dessa festa e ali ocorria de tudo também. Os filisteus e seus príncipes sabiam que não tinha sido Dagom que tinha dado Sansão na mão deles. Eles sabiam que eles tinham comprado aquela mulher chamada Dalila por dinheiro para ela entregar Sansão na mão deles. Eles sabiam. No entanto, os príncipes estavam lá, numa festa. Todas as pessoas atribuem a seus ídolos suas vitórias. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu disse: meu Deus, eu me lembrei de uma promessa que eu fiz quando criança. De outro dia eu contei isso aqui, quando menino, velho ainda. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Já falei isso aqui também. Nossos avós faziam promessa e quem ia pagar a promessa era a gente. Eles não pagavam. Vou usar aqui uma expressão, Aristo, bem nordestina. Quem se lascava todinho era a gente. O avô fazia uma promessa: meu filho, você vai pagar essa promessa aqui que eu fiz para um santo fulano de tal, é você que vai pagar. E a gente saía. E um dia eu estava numa procissão, uma baita de uma pedra na cabeça, tinha eu meus 14 anos. Cheguei lá na frente e digo: rapaz, mas ainda nem recebi nada, como é que eu estou carregando, pagando um negócio que eu ainda não recebi ainda? Eu ainda não levei.
o Espírito Santo de Deus me moveu naquele momento. Eu peguei aquela bendita daquela pedra, botei lá na sarjeta. Um amigo meu chegou e disse: cara, não faz uma coisa dessa, não faz uma coisa dessa que tu vai ser repreendido, que tu vai ser... Quero nem saber, meu amigo, eu não vou me carregar esse negócio. E larguei para lá, e louvado seja Deus por isso, que eu não carreguei mais aquele peso. Mas a gente, quantas coisas atribuímos a deuses que nem são deuses, bênçãos que o Deus do Eterno dispensou sobre nós, nos deu, e nós não olhamos para Ele para poder dar glória a Ele, damos glórias a outros. O povo filisteu, os príncipes filisteus sabiam que era Dalila que tinha entregue Sansão em suas mãos. Todas as pessoas atribuem os seus ídolos suas vitórias. Assim, em nome dos seus deuses, lhes darão o louvor das suas realizações. Sacrifícios foram oferecidos, canções, louvor foram cantados, num dia geral de ação de graças por essa vitória obtida sobre um homem. Os filisteus estavam fazendo isso. Houve grandes expressões de alegria, e tudo para honrar Dagon, um Deus que nem existia. E naquele dia, quem foram destruídos? Todos os senhores dos filisteus que tinham corrompido Dalila por suborno para atrair e trair Sansão. O mal perseguiu os pecadores. Eram em número de 3.000 naquele dia, dentro daquele templo, consagrado a um Deus que não existia. Quando estavam alegres, seguros de qualquer perigo, comendo, bebendo, dançando, festejando, diante daquela imagem, viram Sansão agarrar-se aos pilares. Sansão deveria ser um homem grandão, que dava para estender seus braços e tocar num pilar do lado esquerdo, tocar num pilar do lado direito. Deveria ser um homem grandão. A Bíblia não fala que ele era grandão, mas ele tinha força. E por isso, sequer se preocuparam quando Sansão colocou as mãos aqui. O que é que esse fraco judeu vai fazer agora? Se está com o cabelo curto, se tem os olhos vazados, se a força dele se foi. Nós vimos, depois que furamos seus olhos, vimos que ele não tinha mais força para nada. O que é que esse judeu está fazendo aí, com os braços estendidos, tocando numa coluna e tocando na outra? O que é que ele pode fazer conosco? Continuemos, vamos continuar a nossa festa. Ignoraram completamente Sansão. Como os pecadores são levados à desolação em um momento, e nesse momento eles são exaltados em orgulho e alegria, para que a sua queda seja ainda maior ou terrível. Foi o que aconteceu. Irmãos, eu escrevi aqui dizendo assim: nunca invejemos a alegria das pessoas perversas, mas deduzamos desse exemplo que o triunfo é curto e a sua alegria é apenas por um momento. O homem perverso tem um triunfo curto e a alegria curta, e é só por um momento. Não devemos invejar jamais. Há um tempo atrás eu li um livro, o título dele é A Grama... Perdi aqui o primeiro nome. O Mito da Grama Verde. É de alguém que mora numa casa e olha para a casa do vizinho e vê a grama dele mais verde do que a da sua própria casa. O mito da grama verde. Nunca devemos invejar ou querer ter o que o ímpio tem. Nunca. Eu vou dizer aqui uma coisa para os irmãos. Quando a gente consegue trazer para dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, bens materiais, para o nosso próprio conforto, quando esses bens materiais não são ganhos de forma honesta, com o suor do nosso rosto de fato, quando eles são trazidos para dentro da nossa casa, e o Senhor Deus nos chama, o Senhor Deus chama esse homem e converte o coração dele. Quando esse homem tem o coração convertido, o Senhor limpa a casa dele de tudo aquilo que entrou pelo preço da iniquidade. Limpa tudo, não fica nada. E eu tenho certeza que entre nós tem pessoas com experiência dessa natureza.
Não devemos ter inveja dos perversos, porque eles triunfam, porque eles prosperam. Nós temos o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós temos o Deus que faz vir a existência o que não existe, e que eu posso me ajoelhar nos pés dele e clamar, dizer: Senhor, eu preciso de um sapato novo, Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, me ajude a trabalhar e ganhar esse objeto que eu estou pedindo ao Senhor. E o Senhor vai abrir porta para o trabalho, vai abrir porta para você poder honestamente ganhar seu salário e comprar o que você precisa, com a bênção dele. Não pela inveja, porque quando eu não era crente, eu tinha tudo. Agora que eu sou crente, não tenho mais nada. E a família às vezes aponta o dedo na cara de alguns dizendo isso. O Senhor tira aquilo que veio com o salário da iniquidade, o Senhor tira tudo, limpa tudo, fica nada, para que nós sejamos abençoados por Ele, Ele nos mantendo, Ele nos sustentando, para que o nome dEle seja exaltado. Nós fomos consagrados ao Senhor. Sobre nós está o sangue de Jesus. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Enquanto eles louvavam Dagon, dando a ele a honra que é devida somente a Deus, o sangue deles se misturaram com o sangue dos seus sacrifícios. Aquele homem, com as duas mãos nas colunas, fez uma oração, orou, disse: Deus, restaura o meu nazireado, restaura, dá que o Espírito do Senhor volte a mim outra vez. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele empurrou aquelas colunas como se fosse uma coluna de isopor, sustentando a parte principal, sustentando toda aquela estrutura, e aquela estrutura toda veio abaixo, ficou nada. Morreram todos. Sansão é um dos 3 homens das Escrituras identificados especificamente dentro da área da escuridão. O nome de Sansão significa sol, mas agora ele estava em trevas, ele não via nada, os olhos dele estavam vazados, estava na escuridão, era só pelo tato que ele se movia. Por que eu falei de 3 homens que estavam na escuridão? O outro homem, o rei Saul, na hora que ele desobedeceu o Senhor, Saul, o Espírito de Deus saiu de cima dele, saiu da vida dele, ele ficou só. E quando ele desobedece a Deus mais uma vez e vai buscar socorro emergencial numa feiticeira. Vai buscar uma feiticeira para saber conversar com alguém que não estava ali, Samuel, porque ele não conseguia falar mais com Deus de forma nenhuma, estava entregue a si mesmo. Judas, estamos agora no Novo Testamento, Judas, que após trair o Senhor, logo saiu, e era noite para ele também. E foi se enforcar. Remorso. Um remorso terrível. Ele saiu e foi se enforcar. Tem um texto em Lucas que fala que depois que ele estava na forca, ninguém tirou ele da forca. Mais tarde, depois que a putrefação começou a acontecer, estourou tudo aqui dentro dele, o tórax se estourou todo e as vísceras caíram no chão. Rasgou-se. Era noite para eles. Saul viveu para o mundo, Sansão sucumbiu à carne, Judas entregou-se ao diabo, tirando a sua própria vida. Os 3 acabaram tirando a própria vida. Seu declínio, o declínio de Sansão, teve início quando discordou dos pais. Quando ele chegou e disse: papai, mamãe, eu quero aquela moça.
Vão lá, convença o pai dela a me dar aquela moça. O seu filho desobedece. Seu filho é alguém costumaz, como diz a Escritura Sagrada. Na lei, um filho costumaz, ele é levado pelos pais lá para frente da cidade, diante dos anciãos da cidade, e ele era entregue aos anciãos da cidade para que ele fosse apedrejado. Hoje nós não vamos fazer isso com nossos filhos, mas nós podemos ensiná-lo a partir da tenra idade, desde o ventre. Desde o ventre. Eles ouvem tudo, aprendem tudo. O seu declínio de Sansão começou quando ele desobedeceu os pais. Quanto ao casamento com a moça, que a Bíblia não diz se era ela, aliás, a primeira, sim, Filisteia. Ele casou com ela. Depois disso, desprezou o seu voto de Nazireu. Contaminou-se, desconsiderou todas as advertências de Deus para ele. Desobedeceu a palavra de Deus. É provável que pensasse ter direito de se entregar ao pecado, uma vez que carregava consigo a marca do nazireado. E aqui eu vou falar uma coisa para os pastores, para presbíteros, para diáconos, para aqueles que estão envolvidos no serviço sagrado, para os que cantam, para os que tocam, para os que estão envolvidos direto no serviço sagrado. Quando nós nos acostumamos com o sagrado, corremos um risco terrível. Quando nós nos acostumamos com o sagrado, corremos um risco terrível. Porque achamos que podemos fazer qualquer coisa sem que sejamos repreendidos, sem que o pecado caia sobre nós. Acostumamos com o sagrado. Achamos que estamos acima da orientação de Deus. Ou que estamos de parceria com Deus, e numa parceria tamanha que eu posso fazer o que quiser que eu não serei repreendido. E aí tem a queda de muita gente. A queda de muita gente. Muitos pastores que já caíram, porque se acostumaram com o sagrado. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, se acostumaram com o sagrado. E estavam oferecendo sacrifício ao Senhor de qualquer jeito, foram consumidos diante do Senhor. A palavra de Deus fala aqui para nós, os filhos de Deus hoje, que o Senhor nos trata como filhos, e quando Ele precisa corrigir, Ele corrige. Tem que afastar do púlpito, afasta. Tem que afastar do seu ministério, afasta. Porque Ele é santo, e não vai permitir que nós tomemos o lugar dEle jamais. Um dia um anjo resolveu tomar o lugar de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono no mais alto lugar, e serei semelhante ao Altíssimo. Foi o que ele disse, o Senhor o precipitou terra abaixo. Isaías 14, Ezequiel 28. Sansão, nazireu, estava tão consagrado que ele pouco se importava com o pecado que ele estava cometendo. Mas o Espírito de Deus saiu dele. Em alguns momentos, meus irmãos, aqui no gabinete a gente ouve muita coisa. E quando um pastor liga para outro dizendo assim, meu irmão, me ajuda, ele está parte arrependido, parte cheio de remorso, parte dizendo assim, acabou meu ministério. Porque se acostumou com o sagrado. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Eu posso adulterar, mas você não. Eu posso mentir, mas você não. Eu posso roubar, mas você não. Ouça o que eu estou ensinando. Nunca se acostume com o sagrado. O sagrado, é santo, e você deve ser santo como o santo é o Senhor. Desobedeceu a palavra de Deus,
É provável que pensasse ter direito de entregar-se ao pecado, como eu falei agora há pouco, pelo fato de ser nazireu. Irmãos, em Provérbios, capítulo 25 e 28, está escrito assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós temos que nos dominar. Se um amigo chama você para tomar uma cerveja em casa, meu irmão, você sabe que não deve, não tome. Se chama você para fazer uma armadilha para alguém, não vá. Rejeite. Se tem um complô, não aceite. Vá para dentro das Escrituras e veja aqui dentro se está certo ou se está errado. Examine as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. O Senhor tem toda a instrução aqui para nossas vidas. Tudo. Sansão encerrou seus dias com os seus irmãos, tomando o seu corpo debaixo dos escombros. E naquele dia, o Deus eterno foi honrado. Porque diz aqui as Escrituras Sagradas que naquele dia, ele levou mais gente do que em toda a sua vida. Eu posso, hoje, levar mais gente a Cristo Jesus, ao Senhor Jesus, pela minha salvação, pela convicção absoluta que eu tenho sobre o Deus que reina em mim e honrar o Deus que vive em mim, levando outras pessoas a Cristo e não fazendo o que o mundo quer que eu faça, ou não me envergonhando, ou sendo envergonhado porque eu carrego a marca de Cristo em mim. Quantos de nós não somos às vezes envergonhados por alguém que olha para a gente e diz assim: mas você não é crente? Mas você não estava na igreja presbiteriana? Como é que você faz isso? Como é que você fala isso? Como é que você pensa assim? Oh, meus irmãos, meu tempo aqui está acabando ali. Mas Sansão encerra seus dias levando com ele inúmeras pessoas. Nós começamos com Cristo e temos que aguardar a vida de Cristo. Ou então o momento em que a nossa senha chegar, para estarmos com roupas brancas, vestiduras brancas, mãos limpas, levantando nossas mãos diante do altar do Senhor, sem carregar o peso do pecado, sem carregar o peso da imoralidade, sem carregar o peso da infâmia. Livres, aguardando o dia da vida do Senhor. Não se acostume com o sagrado. Ore, leia as Escrituras Sagradas, instrua-se, e o Deus da paz será conosco.